deve haver um desejo próprio. Esse ponto é muito claro em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, na segunda parte do versículo, quando Paulo diz: se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Esse desejo, ele não é pecaminoso. Ele não representa um desejo de autopromoção. O entendimento que nós temos, por esse ensinamento aqui da palavra, é que é um desejo que é produzido pelo Espírito Santo, esse desejo de aspirar, né, o episcopado, aspirar à supervisão, aspirar à liderança. E aspirar aqui significa esticar para alcançar alguma coisa, exercitar algum esforço para alcançar algo, desejar com esforço. Esse é o sentido do tema. Atos capítulo 20, versículo 28, aquele discurso de Paulo aos presbíteros, extremamente didático, cheio de instruções ali que são válidas para todos nós. Paulo diz àqueles presbíteros lá da igreja de Éfeso que eles foram colocados na igreja com as responsabilidades que tinham pelo Espírito Santo de Deus. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, fala de que o trabalho deve ser realizado espontaneamente, de boa vontade. O que é que significa isso? Significa um coração predisposto, um coração cheio de desejo de realizar a obra de Deus. Esse ponto, ele é um dos pontos também negligenciados no nosso processo, não é? Quantas vezes nós não nos encontramos dentro de uma igreja insistindo com alguém que está dizendo, não, eu não quero ser, e a gente dizer, não, mas você deveria ser, e você tentamos forçar ele a que assuma responsabilidades, quando na realidade a palavra de Deus diz que a pessoa deveria almejar, deveria aspirar se colocar numa situação de serviço. Nós possivelmente deveríamos começar a perguntar, muito antes das indicações começarem a chegar no conselho, o conselho deveria estar discutindo a questão e perguntando, quantos desejam esse ofício? Vamos fazer uma abordagem e ver quantos desejam esse ofício. Esse possivelmente seria um primeiro ponto a estarmos trabalhando dele, em vez de nós estarmos apelando àquelas pessoas que são reticentes para que aceitem a decisão. Quantas vezes nós não deveríamos talvez estar separando tempo para estar orando para que o desejo fosse despertado ou fosse manifestado, né, naqueles que são líderes em potencial. E será que esse desejo também não será despertado se nós nos determos um pouco mais na questão da instrução, do preparo, se falarmos mais sobre os deveres, mas também os privilégios que é estar servindo a causa de Deus? Se estivermos martelando nesse assunto mais em nossas igrejas, será que não estaremos despertando as chamadas vocações, né, ao presbiterato, ao oficialato? Quanto maior for o desejo procedente do Espírito e da compreensão correta do ofício, mais intensa vai ser a dedicação na liderança. Mais fácil vai ser a vida no conselho, mais facilitada vai ser também a vida do líder, do pastor, daquele que tem a responsabilidade pela docência da igreja. Mas como nós já vimos também em algumas palestras anteriores, o presbiterato não é uma questão totalmente interna, subjetiva. Temos que reforçar esse ponto. Não é simplesmente pelo fato de que alguém deseja que ela assume então o ofício. Não é algo simplesmente interno, subjetivo. Ela é alvo, esse desejo deve ser então alvo de uma aferição objetiva, uma aferição externa, uma aferição feita pelo conselho, pelos membros da igreja, realizada então essa aferição pelas evidências, pelas qualificações que nós encontramos na palavra e que já tratamos aqui anteriormente. Mas não vamos desprezar essa questão do desejo. O segundo ponto que queríamos chamar a atenção, portanto, é que o desejo pessoal de servir como oficial deve estar presente. Terceiro ponto, a eleição. E a questão é a seguinte: apesar de não ser claramente especificada como o único método de escolha, é uma forma apropriada
e é a forma que foi acordada, ou seja, pactuada em nossa denominação. Essa é a forma que nós pactuamos, como povo de Deus, nos reunimos e pactuamos dessa forma. Então vamos falar um pouco da eleição, já que o assunto é como escolher o presbítero. É verdade que nós temos o registro histórico da eleição dos diáconos, né? No capítulo 6 de Atos, versículo 3. E essa passagem descritiva ela nos fornece um exemplo a ser emulado, um exemplo de um método a ser emulado. Se a eleição ao diaconato foi apropriada, não há razão para que o ofício tratado em paralelo nas epístolas pastorais, que é o do presbítero, não seja alvo do mesmo processo. Então o raciocínio é o seguinte: se foi apropriado para eleger diáconos, qual a razão de não utilizarmos o mesmo método, a mesma metodologia para eleger presbíteros também? Atos 14, versículo 23, que nós lemos no início, igualmente relata que os apóstolos promoviam em cada igreja a eleição de presbíteros. Esse versículo ele ensina uma coisa que já foi falada, mas nunca é demais nós relembrarmos: a pluralidade de presbíteros por igreja. Cada igreja tinha vários presbíteros. E o verso também aparenta dar uma indicação do método, eleição. Obviamente que essa eleição deve ter sido processada dentro das características e qualificações das Escrituras. Mas nós não podemos ignorar que o termo que é traduzido como promover a eleição, ele pode ser também apropriadamente traduzido como indicar, como designar. Temos que deixar aberta a possibilidade de que esse registro histórico apenas nos indica que Paulo ou Barnabé indicaram pessoalmente, talvez alguns que fariam parte da estrutura das igrejas que estavam sendo fundadas. E em Tito, capítulo 1, versículo 5, que já tratamos também, a palavra utilizada para que apontasses presbíteros ou indicasses, a palavra significa indicar, estabelecer, selecionar, não necessariamente eleger. No entanto, isso não significa que o processo de eleição seja ilegítimo, uma vez que a questão é deixada aberta. E essa passagem de Atos, ela não é uma passagem prescritiva, mas ela é descritiva. Se cada igreja local, ou se cada denominação, pactuar uma forma de seleção, e esse é o nosso caso, nós chegamos a esse pacto, a que nós chamamos a nossa Constituição, nós honramos a Deus quando honramos os nossos pactos. E no nosso caso, o processo é decididamente eletivo, e assim fala a nossa Constituição. Capítulo 4 da nossa Constituição, o artigo 25, diz o seguinte: a Igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do Evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. São os 3 ofícios que são colocados aqui na nossa Constituição. Parágrafo 1º diz: estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Parágrafo 2º diz: para o ofício de presbítero ou de diácono serão eleitos, notem o termo eleitos, homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Nós temos, então, na nossa Constituição, pontos que foram extraídos das diretrizes paulinas, né? E pontos que foram colocados porque foi a forma mais adequada que se achou quando esse